Olá, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Aprenda a Pregar. Hoje nós vamos mergulhar em mais um esboço de pregação. Hoje nós iremos mergulhar num tema muito poderoso. Nós vamos falar sobre os 3 grandes livramentos. Mas antes de mergulharmos nesse tema, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, para ficar por dentro de tudo que nós estamos compartilhando aqui nesse canal. Então vamos sem enrolação para o nosso vídeo. Queridos irmãos, nosso tema de hoje é os 3 grandes livramentos de Deus. O texto que nós vamos utilizar como base para a nossa reflexão, lembrando que esse é um sermão textual, baseado em um texto, tá bom? Não é numa passagem bíblica, num texto. O expositivo é baseado numa passagem bíblica, o textual é baseado num texto e o temático é baseado num tema. Então nós vamos basear nesse texto, Salmo de número 116, o verso 8, que está escrito assim: Pois livraste a minha alma da morte, meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Na nossa introdução, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos livramentos de Deus, a respeito de testemunhar os livramentos de Deus, onde está escrito da seguinte forma: quando pensamos nos livramentos de Deus, somos envolvidos por um turbilhão de emoções. Ou seja, Deus está nos livrando a todo momento. Você tem que levar o seu ouvinte a pensar dessa forma. Quantos livramentos você já recebeu de Deus? Você pode fazer essa pergunta na sua introdução. Você pode ter certeza que o seu ouvinte vai lembrar de pelo menos um livramento que Deus deu para ele. Aí ele fala assim: e quantos desses livramentos você já testemunhou? Você sabia que é uma experiência indescritível poder testemunhar da intervenção divina em nossa vida quando Ele nos livra de situações difíceis e nos dá vitória? Ou seja, incentivando o seu ouvinte a testemunhar os livramentos de Deus. Mas aí você entra assim: mas só que hoje nós vamos mergulhar nos 3 grandes livramentos revelados no Salmo de número 116, o verso 8. Por quê? Deus nos livra toda hora, a todos os momentos, de muitas coisas, mas existe 3 grandes livramentos que foi revelado nesse Salmo, que nós devemos dar graças a Deus e devemos testificar para que todos possam compreender a respeito desses livramentos que só Deus pode nos dar. Primeiro livramento é o livramento espiritual. O texto diz assim: livraste da morte a minha alma. Ele não diz livrou-me da morte o meu corpo, mas ele está dizendo livraste da morte a minha alma. Ele está tratando do livramento espiritual, de morte espiritual. Quando nós falamos de morte, nós temos que entender que dentro das Escrituras existe 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte eterna e a morte natural, a morte do corpo. Quando Deus disse para Adão: no dia que tu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerá, ele não morreu no corpo e não morreu eternamente. O que morreu foi uma morte espiritual. Então, quando o texto diz aqui, livraste da morte a minha alma, é um livramento espiritual. Nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos em nossos pecados, ou seja, nós estávamos na morte espiritual. Mas através de Jesus, que nos resgatou, hoje nós temos vida e vida com abundância. E isso só pode acontecer através do novo nascimento que é nos dado quando nos arrependemos e o Espírito de Deus vem fazer morada na nossa vida. Então, o primeiro livramento que Deus nos dá é o livramento da morte espiritual, é o livramento espiritual. Nós, por bondade e misericórdia, estamos vivos porque nascemos de novo através do Espírito Santo. Aí nós temos algumas referências bíblicas aí que você pode interpretar, você pode aí estudar, que vai falar basicamente sobre esse assunto. Nós não vamos estar trazendo toda a referência, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Segundo grande livramento que Deus nos dá é o livramento emocional. Livraste os meus olhos das lágrimas. O livramento emocional é aquele livramento que Deus nos dá nas decepções, quando Deus nos ajuda a superar as frustrações, quando Deus nos ajuda a superar as dificuldades que nos traz tristeza, que nos traz angústia. A Bíblia diz assim: o choro dura uma noite, Salmo de número 30, verso 5, mas a alegria vem pelo amanhecer, é livramento emocional. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: aqueles que choram serão consolados, é livramento emocional.
É interessante nós trazemos uma ilustração nesse ponto, aquela que Paulo fala no capítulo 4 de Filipenses. Ele diz assim: olha, não andeis ansioso por coisa alguma, mas antes a vossa petição seja conhecida diante de Deus através da oração, da súplica e de ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai tomar conta do seu coração e do seu sentimento em Cristo Jesus. Paulo estava preso dentro de uma prisão, mas porém ele estava recebendo livramento emocional. Ele estava recebendo o livramento de Deus porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, estava no coração dele. O próprio Senhor Jesus, no capítulo de número 16 de João, versículo de número 33, ele diz: olha, eu digo isso a vocês para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflição. Ou seja, o mundo vai nos trazer aflição. No mundo nós vamos ter dificuldade, coisas que vai nos levar muitas vezes à lágrima, mas também a Bíblia nos diz que haverá livramento emocional. O Senhor vai trazer paz ao nosso coração. Esse é um grande livramento da parte de Deus. O terceiro livramento é o livramento moral. Livraste da queda os meus pés. Tudo isso está no Salmo de número 116, o Salmo que nós usamos como referência. Livraste o meu pé da queda, ele está falando que Deus nos livra de cair nas tentações. O próprio Senhor Jesus disse que quando nós orar, nós devemos orar buscando a Deus, dizendo: não nos deixe cair nas tentações. Há algumas referências bíblicas aí, Salmo de número 119, o verso 11, onde ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É livramento moral. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. É livramento moral. Ou seja, há uma grande questão quando nós falamos de livramento moral. Como que Deus nos dá esse livramento moral? Nos dando, primeiro, discernimento para reconhecer o pecado quando ele vier ao nosso encontro e nos dando força para resistir ao pecado, para resistir às tentações e sairmos vitoriosos. Então, o terceiro grande livramento é o livramento moral. Livraste da queda os meus pés. A nossa conclusão vai ficar assim: à medida que refletimos sobre esses três grandes livramentos, espiritual, emocional e moral, somos lembrados do amor incondicional de Deus por nós. Ele é um Deus que salva, consola e protege. Encorajo a todos buscarem esse livramento, ou seja, está encorajando o seu ouvinte a buscar os livramentos na sua vida, que é o livramento espiritual, emocional e o livramento moral. Lembre-se que Deus sempre está pronto para nos livrar da morte espiritual, enxugar as nossas lágrimas e nos manter firme em sua justiça. Que o Espírito do Senhor fortaleça a sua fé e o capacite a viver uma vida moralmente correta. Que possamos compartilhar esses testemunhos de livramento com outros, para que possamos experimentar o amor de Deus e a graça de Deus. E que essas verdades sejam gravadas em nossos corações e nos inspire a buscar Deus com todo o nosso ser. Qual é a mensagem que esse sermão está querendo transmitir? Está querendo levar o crente a testemunhar acerca de três grandes livramentos que Deus dá. Nós testemunhamos acerca de muitas coisas, mas existem três grandes livramentos que só Deus pode nos dar, que é o livramento espiritual, o livramento emocional e o livramento moral. Que Deus em Cristo te abençoe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que nós estamos compartilhando aqui. Esse esboço faz parte de um esboço completo do segundo volume do nosso e-book. Se você quiser adquirir, tem um link aqui na descrição onde você pode encontrar esses materiais.